Oi, gente, eu tentei fazer o vídeo, uma live, mas não está dando certo porque a conexão está bastante lenta. Então eu vou gravar o vídeo, daí eu deixo na página lá, tá bom? Então eu vou tentar responder o mais rápido possível o que é mais importante, as coisas mais importantes, tá joia? Então vamos lá. Eu morava em outra cidade, em 2007 eu morava em outra cidade e eu comecei a fazer essas pecinhas assim, ó. Tá vendo? Eram chaveiros que eu fazia para vender. E eu fazia feira, porque eu sempre digo que o melhor ponto de encontro, o melhor lugar para você vender é uma feira de artesanato. As feiras, elas te dão muitas oportunidades, a gente aprende muito e você vê o cliente de frente. Até que um dia uma pessoa, uma mãe, passou lá com as crianças e ela disse que precisava comprar lembrancinhas para a professora. E eu tinha esses chaveiros. E ela comprou para a professora de inglês, professora de balé, professora de natação, professora de escola. Ela comprou umas 10 corações que eram para as professoras de lembrancinha. E começou a me vir na cabeça. Eu falei, eu posso fazer esse tipo de coisa que possa servir de lembrancinhas diferente, né? Dia dos professores, ou para as crianças, dia das mães. E eu comecei a fazer bastante ponteiras de lápis, essas coisas todas. Imã, essas coisas que seja bem baratinha, mas que é bem bacaninha. E depois eu comecei a perceber que professoras que tinham recebido os coraçõezinhos tinham passado lá para ver mais coisas. Quer dizer, estava, de uma certa forma, uma pessoa foi divulgando para outra. E lá eu comecei a vender, pegar encomenda também, era ponteira de lápis, era chaveirinho, era imã de geladeira, tudo para presentear as crianças numa competição de matemática, numa competição de ditado, alguma coisa assim. E as coisas foram crescendo. Lá naquela cidade, lá na cidade que eu fazia a feira, as feiras eram muito movimentadas. Até um dia que uma psicóloga chegou na minha barraca. Naquela época, em 2008, não tinha esse acesso todo de internet, tirar do Google e Pinterest e tudo que a gente possa pesquisar. Não existia nada disso. O que existia era você conhecer, você ter algum contato, existia sites para comprar, mas não era nessa velocidade que existe hoje, né? Era muito mais difícil as pessoas saírem comprando coisas pela internet. E ela tinha um material, que era um material americano, e ela queria que se eu podia recriar aquele material americano para ela. Ela tirou umas fotos, eu vi pelas fotos, mais ou menos umas fotos impressas do computador, assim, terrível. Mas eu consegui refazer aquilo que ela precisava, e ela amou. Como ela foi me pedindo outras coisas também, outras peças, para o consultório dela, eu comecei a fazer as peças para ela e fazer as peças para serem vendidas na feira. Tanto aquela boneca que troca roupa, que eu tenho o molde, está disponível no grupo fechado, eu faço desde 2008 e era o maior sucesso, porque eu deixava em cima da mesa ali, as crianças ficavam malucas, e não só as crianças, as avós, as tias, as mães, porque era uma coisa que não tinha. Né? Era uma boneca de pano que trocava roupa, não tinha botão, não tinha nada que dificultasse o dia a dia da criança pequenininha, tá trocando, e aquilo foi divulgando de uma forma grande. Deu fazer muitas bonecas, porque outras terapeutas, outras psicólogas, outras fonoaudiólogas vieram, porque aquela boneca é uma boneca para treinamento de motor infantil, treinamento de motor, de coordenação fina. Porque tem que pôr a roupinha, tirar a roupinha. E como não tem botão, não tem nada, é muito simples para a criança tirar e pôr. Aí em 2009 eu mudei de cidade. Quando eu mudei de cidade, as feiras aqui na cidade onde eu moro hoje, naquela época, não tinha tanta força. Eu tentei fazer 1 ano e pouco de feira, mas mesmo conversando com as outras artesãs em relação ao material pedagógico, não entrava, naquele momento não entrou na cabeça de ninguém, o pão era importante, e como a gente tinha público para aquilo. E a gente sabe que é na diversidade que a gente cresce, que a gente expande, que as ideias da gente aumentam bastante. Todo mundo conhece alguém que tem um filho na escolinha, neto, sobrinho, filho da vizinha, filha da amiga. Sempre todo mundo tem uma criança que está na pré-escola, que são aquelas crianças de 0 até 6, 7 anos. Que a partir daí já é outra coisa, já não é mais o trabalho que a gente faz, tá? Então é um trabalho para crianças menores, para as crianças menorzinhas, que é no nível de educação infantil. Maternal, jardim, prézinho mesmo, certo? Aí na época meu filho estava na escolinha, tinha
4 para 5 anos, ele estava na escolinha, fui conversar com a diretora. Primeira coisa que eu fiz com a diretora, eu acredito, gente, na força de olhar no olho do cliente, tá? Então eu acho que a internet é depois, as coisas são depois. Eu não confio nessa coisa de venda, viva de artesanato, faça. Se você não encarar a realidade. Qual que é a realidade? Vou ter que trabalhar e trabalhar muito. Eu, muitas vezes trabalhar até mais do que se eu fosse empregado. Então tem que encarar um pouco mais a realidade para você poder entender o que é que você quer da vida, certo? Eu peguei, fui na escolinha, conversei com a diretora, pedi para a diretora, falei, Bia, eu precisava de um dia para mostrar para as professoras o meu trabalho. E o que eu fiz? Eu peguei e fiz os dedoches, fiz os dedochinhos dos 3 porquinhos, fiz os 3 porquinhos e o lobo, fui lá e dei de presente para ela. Para ela foi um encantamento, porque ninguém nunca tinha chegado e falado, tá aqui um presente para a escola e eu queria mostrar meu trabalho. A porta abriu. Ela marcou um dia, eu fui naquele dia que ela marcou, fiz uma sacola, fiz essa sacola, tá vendo? Olha o tamanhão da sacola. Essa sacola acho que tem 70 por 60, 80 por 60, um negócio assim. Pus o meu nome na sacola, fiz várias pecinhas, fiz muitas coisas, além das minhas lembrancinhas, fiz as lembrancinhas, fiz lápis, fiz dedoche, fiz tudo que vocês puderem imaginar e enfiei dentro da sacola. Tudo bonitinho, tudo com cartãozinho, tudo belezinho. Cheguei e fui me apresentar na escola. Essas escolinhas, meu filho estudava no EMF, que é uma escola municipal de educação infantil aqui no estado de São Paulo. Normalmente tem 5, 6, 7 professores, nunca passa muito disso, nunca é aquele monte de professor. Então é uma coisa, vamos dizer, íntima que a gente faz ali e vai conversando. Eu tive um acesso melhor, aqui no estado de São Paulo eu tive um acesso muito melhor com professoras de escola municipal do que professores de escolas particulares. Não que eu não atenda a escola particular, que eu não tenha vendido muito para a escola particular. Porém, as professoras de escola estadual e municipal, elas têm, vamos dizer assim, eu vi nelas uma vontade maior de adquirir um tipo de produto do que uma escola particular. Porque a escola particular depende muito mais da direção deixar trabalhar com aquilo. A gente vende mais para os diretores de escola particular do que para os professores em si, ou para os coordenadores. Fui e mostrei. Levei cartão, mostrei as peças, o que eu tinha ali eu vendi, se alguém quisesse comprar já estava ali. Quem não tinha dinheiro para comprar, gente, que não venda se não for para receber na hora, tá? Então, mesmo que você for marcar uma coisa assim, ou mesmo que você for pegar encomenda, você vai combinar com a pessoa de entregar para ela quando ela receber o pagamento. Não tem essa, eu entrego e depois do pagamento eu venho receber, porque isso é a maior roubada. É roubada porque você acaba, uma hora ou outra, independente de quem for, você acaba tomando tombo por aí. Então é aquilo, a peça só sai da minha mão se a pessoa estiver me pagando. Então, pegou encomenda? Que dia que é bom para você para eu trazer a sua encomenda? Eu recebo dia 10. Então vamos fazer o seguinte, dia 11 eu venho aqui te entregar. Certo? E ali foi. Aí eu percebi, nossa, eu posso fazer um catálogo de tudo que eu faço e levar nas escolas. Eu posso fazer um mostruário melhor. Eu posso fazer uma peça de cada uma e não vender naquela hora e só ir pegando encomendas. Eu fiz, gente, se cada um fizer dentro da própria cidade, você vai ter serviço para o tempo todo. Você vai ter serviço para um ano inteiro. Porque é dia das mães, é dia das crianças, é dia disso, é dia daquilo, é enfeitar a porta da escola, da sala, é fazer o calendário, dá para fazer milhares de coisas. Dá para trabalhar com milhares de coisas. Tudo isso eu fiz sem internet. Eu fui para a internet só em 2013. Em 2013, quando eu fui para a internet, eu já tinha um know-how imenso do que os professores precisavam. Por isso que de uma forma rápida, eu acabei atingindo o estado de São Paulo, eu fui atingindo o Brasil todo, a América Latina toda, e sai fora, e foi para a Europa, foi para os Estados Unidos, foi para a Austrália, vai para todo lugar, porque eu já tinha conhecimento. Então não adianta você simplesmente fazer uma peça, fazer alguma coisa, pôr na internet e achar que aquilo vai vender. Se você não tiver o conhecimento do público, se você não conseguir conversar com a pessoa, se você não conseguir de frente, olhando para a pessoa, responder as perguntas que ela tiver em relação ao material que você fizer,
Sinto muito, mas as coisas não vão caminhar, as coisas não vão crescer. Me perguntaram em relação a Elo 7. Eu não tenho Elo 7 até hoje, nunca vendi pelo Elo 7. Uma porque depois que eu comecei a vender, eu já vendia bastante quando apareceu o Elo 7. E aí tem aquela velha história de você ter um prazo para entregar para cliente. Gente, tem gente que faz encomenda comigo hoje, vai receber daqui 3 meses, porque eu não tenho tempo suficiente para entregar antes de 3 meses. Então não adianta eu ter uma página linda no Elo 7, cheia de produtos lindos, que se a pessoa encomendar, eu não vou conseguir entregar dentro do prazo. Então, tudo vai... Por isso que eu falo, é a minha experiência. O que eu falo assim, é a minha experiência. Vai depender um pouco da experiência que vocês têm. Então, não quer dizer que essa é o certo, que o que eu faço é o certo, é o que vai dar certo. É o que deu certo para mim. Então, eu estou aqui expondo o que é que deu certo para mim. O que é que deu certo para mim? Feira, fazer a minha sacola e bater de porta em porta nas escolas. Ah, mas eu não sei vender, eu sou tímido. Leva alguém junto que você conheça, que você goste, que te dê confiança. E outra, venda é cara de pau. Você tem que chegar, você tem que se preparar e você tem que estar pronto para conversar com pessoas. Se você não estiver pronto para conversar com pessoas, não adianta nem você querer fazer venda pela internet. Porque uma hora ou outra você vai ter que conversar com pessoas. Então, se prepare para conversar com as pessoas. Prepare material. Encara teu cliente primeiro de frente. Bate de frente com ele. Seja realista. Não adianta você pegar 1000 cursos. Como vender, como pôr preço, como pôr isso, como fazer aquilo. Que de preço eu já falei assim, gente, não dá para falar que existe uma fórmula, uma tabela, um jeito... Não, porque uma coisa que eu posso fazer em 10, 15 minutos... Tem gente que leva 2, 3 horas, não é o mesmo valor, não é a mesma coisa. A peça que eu vou apresentar não é igual a peça que a outra pessoa vai apresentar. Então, o que eu digo para vocês não existe fórmula mágica, não existe, de repente deu um boom, se eu for para a internet eu vou vender o mundo. Todo mundo que cresceu disparadamente na internet caiu rapidamente, porque não tem base, não tem estrutura, não tem... vamos dizer assim, um piso para estar, um conhecimento para estar em cima daquilo. Então, é aos poucos. O cliente principal é o cliente que você vê de frente, certo? Então foi assim que eu comecei a vender material pedagógico. Hoje eu não consigo mais ir nas escolas, eu não tenho mais tempo para ir nas escolas, eu não consigo deixar material pronto entrega. Graças a Deus eu não consigo ter material pronto entrega para enfiar dentro da minha sacola e sair batendo perna por aí. Porque as coisas fui aprendendo devagar. Muito trabalho. De segunda a segunda, sábado, domingo costurando, e vivendo costurando, e assistindo televisão costurando, e andando para lá e a costura ficando, e a casa ficando sem varrer, e assim indo. É trabalho. Não existe milagre. Tá? Então, quem tiver mais dúvida, a gente vai tirando dúvida. Eu quero conversar com vocês ainda a respeito de bazares, que é super 10 um bazar para quem está começando, para quem tem mais amigas artesãs que queiram estar junto, e às vezes na cidade não tem feira, não tem nada. Mas a gente vai bater um papo. Espero que tenha dado uma pincelada por cima de como eu comecei essa área de venda de material pedagógico. Tá bom? Então tá, qualquer coisa a gente tenta fazer uma live, porque hoje está bem complicado com a conexão. Tá joia? Beijo!